Oi, pessoal, bom dia. Vejam aqui, olha, na semana passada eu disse que hoje seria apenas uma atividade pelo aplicativo, né? Porém, como falta só um pouquinho para a gente terminar o conteúdo e na semana que vem é a última semana de aula, então eu decidi fazer o quê? Hoje, né, semana que vem eu daria aula, então eu decidi fazer apenas uma mudança. Hoje a gente tem uma explicação bem pouquinha, porque a gente já está bem adiantado, né, em relação ao livro didático de vocês. A gente já está na página 153, então a gente está mais na metade do livro, a gente já viu esse ano, na metade do ano, então a gente também não pode ver muito conteúdo, porque senão quando a gente voltar, né, na segunda unidade, a gente vai ter pouco conteúdo do livro didático, então a gente também não pode adiantar muito em relação ao conteúdo. Então hoje eu vou apenas finalizar o nosso conteúdo. De hoje a 8 realmente vai ter uma atividade que ela vai ser valendo ponto, não é uma avaliação, não é uma prova, mas ela vai servir principalmente para avaliar onde é que vocês tiveram dificuldade, onde é que vocês não tiveram. Então, realmente, eu não vou colocar vídeo explicativo na semana que vem, vai ser apenas uma atividade, e essa atividade, para responder, vocês vão poder utilizar o livro didático de vocês. Então, vai ser bem fácil em relação ao nosso conteúdo. Não vai ter, eu acho que nenhuma grande dúvida, mas enfim, né? Hoje o nosso conteúdo, ele vai ser o capítulo 9, né? Nós já estamos na página 153 do livro de vocês. Na página 153, a gente vai iniciar um conteúdo hoje, que na semana que quando a gente voltar do recesso, né? A gente agora então a gente só se vê novamente depois do recesso escolar. Na semana que vem a gente não vai se ver na aula pelo Meet, né? Então, nosso conteúdo de hoje é falando sobre a América Portuguesa. Qual é a parte da América Portuguesa? Se lembra que eu falei na semana passada sobre o conteúdo chamado de América Espanhola, ou seja, que foi a parte da América que foi dominada pela Espanha. E a gente agora vai falar sobre a chamada então América. Vamos falar então sobre o período então da chamada América Portuguesa. A América Portuguesa significa a parte da América que foi dominada por Portugal. Dentro do continente americano, a gente pode ver qual foi o território então da América que foi dominado por Portugal? O Brasil. Então a gente vai falar então sobre a história do Brasil. É um conteúdo que ele vai estar mais envolvido com a nossa realidade. Por isso que eu falo que ele é um conteúdo fácil. É um conteúdo que todo mundo já estudou, porém a gente estuda novamente. Vamos estudar, vocês vão estudar no ensino médio, com os outros professores de história. E a gente então vai estudar agora a América Portuguesa. Era assim que era chamado o Brasil até o ano de 1822, porque era um território que pertencia a Portugal. Então a gente vai iniciar agora a chamada América Portuguesa ou a colonização no Brasil. Quando eu falar América Portuguesa, eu estou falando do território do Brasil, né, aqui do continente americano, que foi dominado por Portugal. Por isso que é chamado de América Portuguesa. E a gente então vai ver, durante muito tempo, a gente pode questionar aí que existem várias formas de principalmente estudar a nossa história, de estudar então o período de colonização, de estudar como foi que os portugueses chegaram ao Brasil e principalmente como foi a relação entre os povos indígenas que viviam aqui no Brasil e entre também os portugueses e os indígenas que já viviam aqui. E a gente pode dizer, né, que existem várias formas então que a gente pode estudar essa relação que existia entre o português e que existia também entre os indígenas que viviam aqui no Brasil. A gente pode observar nessa imagem aí, ela vai revelar como foi que os portugueses chegaram ao Brasil no ano de 1550, não é? No ano de 1500, né? E essa imagem aí, ela está mostrando então como é que o Brasil estava organizado
no ano de 1556, que foi o período, o período em que os portugueses começaram a vir morar no Brasil, que eles também começaram a povoar, que eles começaram a desenvolver. E a partir desse momento, vocês começam então a observar aí que quando a gente fala da América Portuguesa, a gente está falando do período em que realmente os portugueses é, eles começaram realmente a vir viver no Brasil, o período em que eles chegaram e o período em que o Brasil ele foi organizado. Então, a partir de agora, na semana passada a gente estudou como os espanhóis organizaram a América e a gente vai estudar na nossa aula de hoje, nós vamos estudar como foi que os portugueses organizaram o território do Brasil. O Brasil, desde o período que que os portugueses chegaram aqui, até o ano de 1822, que foi o ano da nossa independência, nós vamos dizer que vai ser o período em que, a gente vai dizer que foi esse período em que, pessoal, aconteceu o quê? Vai ser o período em que o Brasil era chamado de América Portuguesa, né? O período em que Portugal governou então o território do Brasil. E na nossa aula de hoje, para analisar a história da América Portuguesa, analisar a história do Brasil, nós vamos precisar um pouquinho retomar o período chamado de descobrimento do Brasil, não é? O período em que os portugueses chegaram aqui, e vamos estudar também o período do Brasil pré-colonial. Nessa época, pessoal, em que os portugueses chegaram ao Brasil, nós vamos dizer que Portugal estava passando pelas chamadas grandes navegações marítimas comerciais, que todo mundo se lembra o que foram elas, não é? Também não faz tanto tempo assim para que uma pessoa, para que vocês também já tenham esquecido, né? Quando a gente fala dessas grandes viagens marítimas comerciais, vocês podem observar o quê? Vocês vão observar então que essas viagens, ela vai ser feita então por Portugal, e Portugal então passou pelo Oceano Atlântico, atrás então de encontrar um novo caminho para as Índias. Nesse território, pessoal, a gente vai dizer o que é que vai acontecer. Durante esse período, a gente vê então que os portugueses, durante as grandes navegações, eles queriam encontrar um novo caminho para as Índias, e esse local que eles queriam encontrar era um local onde tivesse ouro, tivesse prata e onde tivesse realmente especiarias, que era uma das grandes riquezas que existia para ser revendida lá na Europa. A gente vai dizer então que primeiro foi descoberto a conquista de Ceuta, lá na África. Vamos dizer que Bartolomeu Dias conseguiu passar pelo Cabo das Tormentas, que é um lugar que fica ao sul da África. Vamos dizer também que durante as grandes navegações, em 1498, Vasco da Gama, ele vai chegar ao território das Índias, ao território que era tão desejado pelos portugueses. Nós vamos dizer que em 1500 foi organizada uma das maiores viagens feitas pelos portugueses, que era então chamada de quê? Ela foi organizada por Pedro Álvares Cabral. E a gente vai dizer que no ano de 1500, nós vamos dizer que os portugueses se desviaram do seu caminho e chegaram então ao território brasileiro. Pelo menos eles disseram que era uma viagem, porém, tudo indica que eles já sabiam da existência do Brasil. Então é impossível a gente dizer que foram eles que descobriram o Brasil. Porque aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram, já existiam povos indígenas sim, não é? E a gente vai dizer então, o estabelecimento de feitorias, que a gente vai ver mais à frente o que eram as feitorias. Antes de observar como é que os portugueses realmente eles organizaram o Brasil, a gente tem que pensar inicialmente como foi o encontro do português com os índios que viviam aqui no Brasil. Porque a gente sabe que os portugueses eles não descobriram, não é? Quem realmente descobriu o Brasil foram os primeiros povos indígenas que viviam aqui, que eram aproximadamente 5 milhões de povos indígenas. E a gente pode pensar, quando os portugueses chegaram então ao Brasil,
através daquela viagem de 1500, que não foi por acaso, né? Pelo menos tudo indica que não. Nós vamos dizer que na verdade foi o quê? Na verdade, essa viagem, ela já tinha um objetivo que era descobrir as terras que provavelmente existiam por aqui. Então a gente não pode falar, existe ainda muito discutido se realmente eles chegaram por acaso ou se eles não chegaram por acaso, se eles já sabiam da existência do Brasil, né? Ou pelo menos de um novo território aqui, não é? E a gente então vai observar, quando os portugueses chegaram ao Brasil, né, no dia 22 de abril de 1500, o que será que aqueles povos indígenas que viviam lá em Porto Seguro, na Bahia, será que eles estranharam a forma dos portugueses chegarem à nossa terra? A gente vai dizer que os índios estranharam sim. Vamos dizer que eles estranharam as embarcações enormes, as roupas, as botas, os chapéus, as armas de fogo, a língua daqueles homens de pele branca e face rosada. Os portugueses também estranharam a forma que os índios viviam aqui no Brasil, não é? A gente pode dizer que o estranhamento tanto foi dos portugueses com os indígenas, como os indígenas também com os portugueses. E a gente pode pensar, como foi então que os índios, então, os portugueses estranharam os povos indígenas que viviam aqui? Estranharam também por eles andarem pelas suas roupas, pela essa indumentária, né, dos cocais que eles usavam. Vamos dizer também por andarem despidos, né, nu. Né? Então a gente vai dizer também por eles terem uma pele mais avermelhada. E também a gente vê que eles também estranharam pelos índios andarem de forma despida, por eles andarem nus. E a gente então vai dizer que o estranhamento realmente ele foi de todas as partes, né? Nós vamos dizer aí, por exemplo, uma carta, ela vai mostrar como foi que os portugueses, então, eles estranharam os povos indígenas que viviam aqui. Pela avermelhada, por eles andarem nus, não é? E a gente vai dizer, então, que esse estranhamento todo mundo sabe, não é? Que realmente ele aconteceu. E a gente pode dizer, quando os portugueses chegaram ao Brasil, será que eles tiveram interesse imediato no nosso território? Essa página é do livro de vocês, viu, gente? Lá da página, deixa eu ver aqui, já da página 154. Olha aí. Nós vamos dizer então, pessoal, que quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, inicialmente eles não tinham interesse no nosso território. Mas por que eles não tinham interesse? Porque eles não encontraram, eles queriam encontrar ouro, prata, tempero, e eles não encontraram aqui no Brasil. Nós vamos dizer que inicialmente não foi encontrado ouro nem prata. Vamos dizer também que eles não tinham interesse no Brasil, porque naquela época eles eram donos, eles tinham domínio sobre o comércio da Índia, né? E lá no comércio da Índia, eles dominavam o quê? Lá no comércio da Índia, pessoal, a gente pode dizer então que os portugueses, quando chegaram aqui ao Brasil, eles não tinham interesse. Tanto porque no Brasil não foi encontrado nem ouro e nem prata, inicialmente. E também a gente pode dizer que é durante esse período o que é que vai acontecer. A gente pode dizer que Portugal estava mais interessado com o território das Índias do que propriamente com o Brasil. Porque lá na Índia havia os produtos mais valiosos, né? Tinha ouro, tinha prata, tinha os temperos, que era a pimenta, o cravo, a canela, a noz moscada, o gengibre. Então a gente vê que inicialmente, quando os portugueses chegaram ao Brasil e estranharam a forma que os índios se comportavam, que eles se vestiam, que eles se alimentavam, a gente vai dizer que os portugueses também, de 1500 até 1530, a gente vai ver que vai ser um período em que os portugueses eles não tinham interesse no Brasil. Eles apenas enviaram pessoas para vigiarem o Brasil, para iniciarem o comércio, mas eles propriamente não queriam vir morar no Brasil. Eles não iniciaram o período de colonização. Por isso que esse período que a gente vai estudar,
hoje é um chamado período de pré-colonial. E o que significa um período pré-colonial? É um período em que os portugueses, a gente pode dizer que é um período em que os portugueses, eles não tinham interesse na economia, não tinham interesse no Brasil, porque o Brasil realmente, ele não estava o quê? Ele não estava dando lucro para o território brasileiro, para o território de Portugal. E a gente vai dizer, se os portugueses, eles não vieram morar no Brasil de 1500 a 1530, a gente então pode dizer que vai acontecer o quê? Vamos dizer que os portugueses estavam preocupados em retirar a nossa riqueza, que era o pau-brasil. Eles também exploravam os povos indígenas. Vamos dizer também que eles entraram em conflito com vários indígenas. Vamos dizer que eles criaram em todo o litoral do Brasil vários armazéns para guardar o pau-brasil, que era chamado de feitoria. Então a gente vai chamar esse período inicial do Brasil, em que os portugueses não tinham interesse na nossa terra, nós vamos dizer que esse período ele era chamado de pré-colonial. Foi um período em que os portugueses não tinham interesse no Brasil e durante esse período também eles exploraram, né? Vamos dizer que eles apenas retiraram nossa riqueza e eles também não vieram morar no Brasil, porque o Brasil não tinha ouro, não tinha prata e também porque ele estava mais interessado com as Índias do que propriamente com o Brasil. A gente vai dizer que os primeiros locais a serem colonizados, pelos portugueses, gente, vai ser o litoral do Brasil, né, próximo às praias. E a gente vai dizer, durante os primeiros 30 anos da nossa colonização, quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles não nos colonizaram, eles não vieram morar no Brasil, eles apenas estavam o quê? Preocupados, né, em proteger o Brasil, em que foi um período realmente que o Brasil ele foi desprezado, porque inicialmente o Brasil não foi encontrado nenhum tipo de riqueza, ok? E a gente vai dizer, quando os portugueses eles não encontraram nem ouro, nem prata, a gente vai dizer que eles encontraram na nossa Mata Atlântica uma madeira que ela tinha um valor comercial muito importante, que ela era usada na Europa tanto para fazer móveis, como também dentro dessa árvore, no tronco, né? Nós vamos dizer que tinha uma tinta de cor de brasa, daí o nome de pau-brasil. E a gente vai dizer, durante esse período, a gente vai dizer então que o pau-brasil foi a nossa primeira grande riqueza, né? Essa madeira, ela era retirada, dentro dela retirava um líquido para atingir os tecidos, né? E a gente vai dizer então que essa madeira, ela era revendida para a Europa a um alto custo. E a gente vai dizer, em todo o litoral, em todas as capitais, próximo ao mar, nós vamos dizer que os portugueses, eles começaram então a criarem o quê? Eles começaram a criarem armazéns, para que nesse armazém eles pudessem guardar a madeira para o Brasil e depois eles pudessem revender para a Europa. A gente diz que esses locais, eles eram chamados de feitorias. Feitorias, então, eram locais que existiam no litoral, principalmente para revender um local que ficasse próximo ao mar, para revender, né, e facilitar, então, o comércio lá com o continente europeu. Eles traziam um navio, esse navio eles enchiam de madeira e revendiam lá para a Europa. E a gente vai dizer que eles tinham um lucro de 6.000%. Olha o lucro que eles tinham extraordinário. E a gente vai dizer, para cortar essa madeira, será que ela era cortada pelos portugueses? De jeito nenhum. Quem cortava a madeira, a nossa primeira riqueza, eram os povos indígenas. Os povos indígenas que viviam aqui no Brasil, a gente vai dizer então que eles trabalhavam, né? Vamos dizer então que eles trabalhavam para os portugueses em troca de materiais, em troca de objetos. Vamos dizer, os portugueses exigiam que os índios cortassem madeira
E em troca eles exigiam o quê? Os índios, eles davam aos índios colares, facas, machados, espelhos. E a gente vai dizer que essa troca da madeira por objetos, que era uma troca entre o português e o índio, e entre os povos indígenas, a gente vai dizer que essa troca é uma forma então de trabalho, né? Que ela era chamada de escambo. O escambo é a troca de produto. O índio dava madeira e em troca o português ele dava objetos aos índios. Muitas vezes, pessoal, as pessoas vão dizer: ah, o índio era besta. Ele trocava o seu trabalho, né, a madeira, por então, vamos dizer, por objetos. Naquela época, os objetos não eram objetos que tinham aqui. Então, eram objetos que eram valiosos também para os índios. Então, a gente não pode dizer que ele era inocente, não é que ele também era besta, não é como muitas pessoas costumam dizer, mas sim que eles trocavam por materiais que iriam lhes servir. Então, a gente não pode então dizer que eles também eram inocentes, mas também que eles tinham consciência. Vocês sabiam que inicialmente os habitantes aqui começaram então a chamar o nosso território de Brasil, né? Devido à grande presença do pau-brasil. Porém, a Igreja Católica ela não aceitava o nosso nome. Por quê? Porque Brasil lembra brasa, lembra inferno. Então a Igreja Católica ela proibiu que o nosso território inicialmente fosse chamado de Brasil. Algo, né, muito besta, inocente. E a gente então vai dizer, a gente então vai observar que durante muito tempo, como os portugueses, até o ano de 1500, eles não queriam vir morar no Brasil, porque praticamente o Brasil ele não tinha nenhuma riqueza, não tinha ouro, não tinha prata, não tinha também os temperos. A gente vai dizer então que com o passar do tempo, muitos povos estrangeiros começaram a tentar invadir o Brasil. Por exemplo, a gente vai ver que durante esse período vai se iniciar então um conflito entre os povos europeus que começaram a invadir o Brasil. Principalmente nós vamos ter a França, nós vamos ter a Holanda, que o sonho deles era dominar o Brasil. E a gente vê então que o rei de Portugal, ele começou a partir daí a realmente se preocupar com o território brasileiro. 30 anos depois que eles já tinham chegado aqui ao Brasil. E a gente começa então a perceber, pessoal. A gente vai dizer que durante esse período, o rei de Portugal, ele começou então a enviar pessoas aqui para o Brasil. Ele enviou 3 expedições. As 2 primeiras foram organizadas, comandadas por Cristóvão Jacques, para tentar expulsar os franceses do Brasil, né? Com medo de perder o Brasil para eles. E vamos dizer que percebendo que ainda esses povos estavam tentando invadir o Brasil, nós vamos dizer que no ano de 1530 foi enviado para o Brasil uma expedição colonizadora, ou seja, o rei Dom João III ele enviou um homem chamado de Martim Afonso de Souza para que ele viesse com vários homens e mulheres morar aqui no Brasil, para que a partir daquela época realmente o Brasil ele fosse povoado. Povoado ou colonizado, colonizado quer dizer povoado. Foi um momento em que os portugueses realmente vieram morar no Brasil, porque eles estavam com medo de perder o nosso território para os franceses. E a gente vai dizer, a primeira vila, né? Vamos dizer assim, a primeira vila a ser criada no Brasil foi a Vila de São Vicente, que é onde hoje fica São Paulo, lá no ano de 1532, que é a primeira vila do Brasil. E a partir daí, eles começaram então a vir morar no território brasileiro. Mas claro que depois de muita luta, depois de de quase perder o Brasil para os franceses, e a gente vai dizer então que agora vai se iniciar o quê? Quando os portugueses realmente vieram morar no Brasil, eles também precisaram o quê? O rei de Portugal, o rei Dom João III, ele precisava organizar o território brasileiro. E essa organização do Brasil, como ela foi feita? Gente, olha.
Pronto, pessoal. E a gente vai ver então aí. Primeiro, então, a gente vai dizer que durante esse período foram organizados, se iniciou a organização do Brasil feita pelos portugueses. Primeiro, a gente vai dizer que foram organizados então, o Brasil, ele foi dividido em 15 partes, para que assim ficasse melhor do rei de Portugal organizar o Brasil, que eram as chamadas capitanias hereditárias. Capitania quer dizer uma terra, e hereditária porque era passado de pais para filhos. Nós vamos dizer que o Brasil então foi dividido em capitanias hereditárias, que é a mesma coisa que estados. Hoje a gente tem 26 estados e o Distrito Federal, e a gente pode dizer também que naquela época o Brasil era dividido em 15 partes. A gente vai dizer que o rei de Portugal, ele entregava o governo de cada capitania a uma pessoa da sua confiança, que era chamado de donatário. Esse donatário, ele assinava uma carta de doação, recebendo a terra, e também assinava outra carta chamada de carta foral, que seria uma carta de quê? Seria uma carta, pessoal, onde ele estabelecia os direitos e deveres que aquele donatário ele teria em cada capitania do Brasil, em cada estado, vamos dizer assim. Então, em vez de a gente usar estado, era capitania hereditária, e em vez de governador, se utilizava o nome de donatário. Foi a primeira divisão feita pelo rei de Portugal no Brasil. Era uma forma de organizar a política. E a gente vai dizer, o que é que os donatários deveriam fazer? Desenvolver o cultivo da cana-de-açúcar, desenvolver a religião cristã, defender o território e também fazer com que os portugueses viessem morar no Brasil. Esses são os deveres. E os direitos que eles tinham? Eles poderiam ficar com 5% do lucro do pau-brasil. Eles também poderiam cobrar impostos sobre os rios e portos. Vamos dizer também que eles poderiam julgar os habitantes da sua capitania, né? Condenar à morte índios, negros e homens livres. Eles também poderiam conceder terras a outras pessoas, que era chamado de Seis Marias. As terras eram chamadas Seis Maria, uma terra que era doada de uma pessoa a outra. E vamos ver aí, por exemplo, pessoal, então a gente vê que os direitos que ele tinha era de ficar com parte do lucro, ele poderia julgar os habitantes daquele local e ele também poderia doar terras para outra pessoa. E a gente vai dizer, essas capitanias hereditárias, o Brasil dividido em 15 partes e doado a 12 homens de sua confiança lá de Portugal, não deu certo. Por quê? Pela falta de recursos, ou seja, Portugal não mandava dinheiro para os estados do Brasil, então eles não tinham dinheiro. Vamos dizer também, pela falta de comunicação, os estados não se comunicavam naquela época. Nós vamos dizer que os índios atacavam constantemente os estados, né, atacavam os portugueses, e a gente vai dizer também pelos ataques de piratas, pelos ataques de corsários, vamos dizer assim, que eram realmente pessoas que tentavam invadir o Brasil. E a gente vê que é durante esse período em que realmente a divisão do Brasil em 15 partes ela não deu certo. Por quê? O Brasil era muito grande, as capitanias ficavam distantes umas das outras e principalmente eles não tinham dinheiro para se manter e eram invadidos constantemente pelos povos indígenas. E a gente vê, o rei de Portugal, ele então começou a se preocupar inicialmente com o quê? Já que dividindo o Brasil, em que cada um estado tinha total liberdade, eu agora vou criar uma capital para que a partir dessa capital, uma única pessoa ela possa ajudar os outros estados a se organizarem. É a partir daí que vai ser criado então uma nova forma de organizar a política do Brasil, que é chamado de governo geral. E afinal, o que é esse governo geral, pessoal? O governo geral, nós vamos dizer que ele foi uma nova forma de organizar a política do Brasil, onde o poder ele estivesse na capital do Brasil. Qual foi a primeira capital do Brasil? Vai ser então aí, a gente vai dizer que em 1549 chegou à Bahia o primeiro governador geral. Nós vamos dizer que
nós vamos dizer então que aí, lá na Bahia, nós vamos dizer que Salvador foi então a nossa primeira capital, certo? Então a gente vai ter lá em Salvador a nossa primeira capital. Nós vamos dizer que a partir lá de Salvador, apenas uma pessoa ela ia ajudar as outras pessoas, os outros estados a se organizarem, vamos dizer assim. E a gente vai dizer que durante esse período o que é que vai acontecer? A gente pode dizer então que é nesse momento em que o Brasil seria organizado agora por um governador geral, e esse governador geral ele estaria na nossa primeira capital, que era Salvador, né? É a Bahia, então, nós vamos dizer que é lá na Bahia, então, que vai se organizar o governo geral, que era um governo onde apenas uma pessoa iria governar todo o Brasil, quase como um presidente, né, que ele ajudava os outros a se organizarem. E a gente vê que o primeiro governador geral do Brasil, que ajudava os outros estados, as outras capitanias, foi quem? Tomé de Souza. A gente vai dizer que Tomé de Souza, ele recebia a ajuda de 3 homens. O Capitão Mó, que cuidava da defesa do Brasil todo. Vamos dizer que ele tinha também o ouvidor Mó, que cuidava da justiça. E havia também o provedor Mó, que cuidava da economia. Então a gente pode dizer que o governador geral, que era uma pessoa que vivia lá na capital, e a partir da capital ele ajudava a todos os estados, né, que eram chamados de capitanias, a se organizarem. Então veja, antes a política ela era desorganizada, cada pessoa ela tinha o seu poder, que era descentralizado. E agora o poder do Brasil ele foi entregue apenas a um homem, para que esse homem ele pudesse organizar o território brasileiro. Então a gente fala que é nesse período em que o poder estava centralizado na mão de um político. E a gente pode dizer, primeiro nós vamos ter Tomé de Souza, né? Tomé de Souza a gente vê que ele vai trazer, vão trazer então, por exemplo, os padres para ajudarem a colonizar o Brasil. Vamos dizer que ele trouxe também vários funcionários. Vamos dizer também que os portugueses eles guerrearam contra vários povos indígenas. Vamos dizer que após vencer, eles fundaram naquele mesmo ano a cidade de Salvador, né, que foi a primeira capital do Brasil, vejam aí. E também eles construíram as primeiras cidades lá da Bahia. Vamos dizer que eles construíram igrejas, construíram praças, e a gente pode dizer que o primeiro governador geral do Brasil, realmente ele teve a função de organizar a nossa primeira capital, né, que foi então Salvador, lá na Bahia, e a gente vê também que ele tentou o quê? Trazer padres, trazer funcionários para organizar o território brasileiro. O nome dele foi Tomé de Souza. Vejam aí então a construção, né, da cidade de Salvador, que foi a nossa primeira cidade a ser construída e também a nossa primeira capital. Em seguida, nós vamos ter Duarte da Costa. Duarte da Costa, a gente vê que ele foi o segundo governador. Ele também veio acompanhado de vários colonos de Portugal e vários padres, como José de Anchieta. Tomé de Souza, ele trouxe Manuel da Nóbrega. E vamos ter que Duarte da Costa, ele trouxe José de Anchieta, que ficou mais conhecido. Nós vamos dizer que durante esse período, a gente pode observar então que ele construiu escolas, né, lá em São Paulo. Vamos dizer também que ele também tentou expulsar, destruir vários povos indígenas que viviam lá no Rio de Janeiro. E a gente vai observar que enquanto ele não estava nem muito preocupado com os indígenas lá do Rio de Janeiro, nós vamos dizer que é naquele ano, durante o governo de Duarte da Costa, que os holandeses, que os franceses, aliás, pessoal, durante esse período, o que é que os franceses vão fazerem? Eles vão invadirem a região lá do Rio de Janeiro, e durante essa invasão, a gente vai então dizer
que os franceses eles ocuparam o Rio de Janeiro e formaram um território chamado de França Antártica, lá na região então da Baía da Guanabara. E a gente vai observar então que, claro, né, com a ajuda dos Tupinambás, né, os franceses eles conseguiram dominar a região então do Rio de Janeiro, que dominaram durante longo tempo. E a gente pode dizer que o terceiro governador do Rio de Janeiro, do Brasil, né, esse terceiro governador geral, que estava localizado lá no território então da Bahia, lá em Salvador, na Bahia, a gente vai dizer que esse terceiro governador geral, ele organizou um grande grupo de homens portugueses, foram para a Baía da Guanabara, com a ajuda do sobrinho dele chamado de Estácio de Sá, e eles então realmente conseguiram expulsarem os povos então expulsarem então os franceses do território do Brasil. E a gente vai dizer, quando os portugueses expulsaram os franceses que tinham ocupado o Rio de Janeiro, nós vamos dizer que foi criado lá naquele território a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que foi construída no ano de 1565, né, 2 anos depois que os franceses foram expulsos. Então a gente pode dizer, pessoal, que essas então foram as formas em que os portugueses eles tentaram organizar o Brasil. Primeiro, dividir o Brasil em 15 partes, que são as chamadas então capitanias hereditárias, onde cada capitania, cada estado tinha liberdade de se governar da forma que queria, porém, por eles estarem muito distantes dos outros, eles não terem liberdade, os índios atacarem constantemente, eles não tinham dinheiro, essas capitanias elas não deram certo para organizar o Brasil. E em seguida foi decidido o quê? Que apenas uma pessoa ela seria colocada no poder para que essa pessoa então realmente ela pudesse fazer o quê? Para que essa pessoa, a partir daquele momento, ela pudesse ajudar aos outros estados do Brasil e eles também pudessem ajudar as outras pessoas, ajudar a todo o território brasileiro, que foi um momento em que o Brasil teve outra forma de se organizar, que foram os estados gerais, o governo geral, onde apenas um homem governaria todo o território brasileiro a partir da nossa primeira capital, que foi Salvador. Nós vamos dizer que o nome desse homem era governador geral. Nós tivemos 3. Tivemos então, nós vamos ter aqui então, o primeiro governador foi Tomé de Souza, Duarte da Costa e vamos ter também Mendes Sá. Esses 3 homens eles tentaram organizar o Brasil, melhorar a nossa economia, expulsar os povos franceses que tinham ocupado o Brasil e também derrotar os povos indígenas. Claro que a gente vê, né, que eles acabaram expulsando realmente os franceses do nosso território, que eles criaram várias cidades, porém a gente vê que é nesse período que o Brasil também ele acaba sendo dividido em 2 partes, que vai ser então aí, lá na página então 161, a gente vê então que o Brasil ele vai ser dividido em 2 áreas, o estado do Maranhão e o estado do Brasil. Então o estado do Maranhão e o estado do Brasil foi então depois a forma como ele ficou dividido durante muito tempo. Então, pessoal, a nossa aula de hoje então é para mostrar como foi que os portugueses chegaram ao Brasil, como foi que eles decidiram organizar. Primeiro, eles mandaram 12 homens para o Brasil e dividiram em 15 partes, chamadas de capitanias hereditárias. Claro que essas capitanias hereditárias elas não deram certo, não é? Porque naquela época a gente vê que cada uma tinha liberdade e essa liberdade ela não favoreceu muito aos portugueses, as capitanias aqui do Brasil, e depois eles tiveram que pegar esse poder que estava todo dividido entre homens de confiança do rei de Portugal aqui no Brasil e tiveram que colocar apenas uma pessoa para governar o Brasil, com a ajuda também desses outros. Então a gente vê, primeiro o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, dividido em 15 partes, onde 12 homens governavam o Brasil,
Porém, por eles estarem distantes um dos outros... Segue sua varanda. Por outro, então a gente vê, por eles então estarem muito distantes um dos outros, eles não conseguiram então organizar o Brasil, e ele então decidiu fazer uma nova organização política do Brasil, que foi a chamada então de governo geral, que foi a segunda organização política do Brasil, onde apenas uma pessoa liderava o Brasil e ajudava os outros estados a se organizarem, que é o governo geral. Então, pessoal, a maioria, teve uns 4 que acabaram entrando muito atrasado, que eu comecei de 8 e 6, então já fazem mais de 32 minutos. Eu gravei a aula, aí daqui a pouco eu estou colocando no grupo para vocês assistirem, viu? A maioria entrou atrasado, então assista desde o início. Vou colocar lá no grupo, tá? Semana que vem isso é uma atividadezinha, viu? Valendo pontos. Eu não vou colocar texto nem vídeo.